Né, sobre essa questão de argumento dos mandamentos, eu não vejo realmente a vitória desse pessoal. Eu uso na cidade pessoas terríveis, eventualmente, na cidade para atacar, tentando caracterizar a vitória de vocês. Isso não ocorreu. Não há momento nenhum em que vocês conseguiram provar essa vitória, uma vez que se eu fosse atacado no mistério e isso gera escândalo, mesmo que eu conseguisse responder, poderia gerar escândalo para as pessoas, ou mesmo não conseguindo responder. Ah, mas Alex, você poderia ser atacado de repente numa situação em que você acharia que teria proteção total. Até pela minha própria obediência. Sim, mas isso não quer dizer que se eventualmente há escândalo no ministério, necessariamente eu vou questionar o Novo Testamento. Isso pode levar meses para acontecer, como foi da outra vez. Levou alguns meses até, eventualmente, eu fazer esse questionamento. Então, mas é para você, eventualmente, usar os mandamentos. Não pode ser. Porque não necessariamente se eu saio do ministério por eu ser atacado, isso gerar escândalo, vamos dizer, coletivo, não necessariamente eu vou deixar de acreditar no Novo Testamento nesse momento, a bem da verdade. Não está fazendo sentido esse raciocínio. Pode ser que isso não aconteça naquele momento. Justamente, porque qual é o meu cálculo? Pode ser que eu receba o argumento dos mandamentos muito tempo depois. Mas meses, mais ainda do que eventualmente eu recebi, porque eu não trabalho com data fixa. Então, depende. Pode ser que eventualmente eu responda a questão ministerial, por exemplo, o escândalo, e eu não recebo o argumento dos mandamentos, ou eventualmente, se recebo, não acredito, ou mesmo não receberia porque não acreditaria, de repente, por continuação ministerial. Então, se eu saio do ministério, não necessariamente eu vou buscar algum argumento complementar nesse sentido. Se eu fico no ministério, mesmo em meio ao escândalo, e passo essa situação, também não necessariamente eu vou passar a duvidar do Novo Testamento naquele momento, a ponto de fazer qualquer questionamento ou algo parecido. Mas não há certeza disso. Seja passando pela dificuldade ou saindo da dificuldade antes, não. Posso fazer o questionamento, depois posso, inclusive, não fazer o questionamento. Ou a ponto de fazer o questionamento, talvez no final de 2020. Ou não faço questionamento nenhum e recebo o argumento também só depois. Vocês não têm o controle de quando eventualmente isso vai acontecer. Então, acabou acontecendo o que foi ali no primeiro semestre de 2020. E de qualquer forma havia dúvida para não falar. Então, eu não estou nem falando do segundo e terceiro momento, né? Que seria sobre se eu recebesse o argumento dos mandamentos, eu sairia sem falar, ou eu até falaria a primeira parte, mas eu teria que sair e voltar depois para trazer argumentos mais profundos, né? Ou, eventualmente, se eu só falaria dos mandamentos, mesmo com os argumentos mais básicos, a partir do momento que eu tivesse os mais profundos, porque os mais básicos alguém poderia questionar, eles já seriam de alguma forma escandalosos, já que eu falaria contra Cristo. Eu poderia falar, eu não garanto que eu teria coragem para fazer isso. Então não é uma certeza, né? E aí que tá, e se eu tivesse que falar, se eu recebo o argumento dos mandamentos e tivesse que falar sobre ele no começo, isso só me caracteriza uma responsabilidade de até 50%. Porque eu teria que sair do ministério e buscar os argumentos depois. Então, na verdade, não era. E algumas pessoas só iriam, eventualmente, vamos dizer, entre aspas, se converter com os argumentos complementares. Não iam se converter com o argumento básico, que seria mais ou menos superficial. Então, a minha responsabilidade não é maior que 50%. Embora, não, o argumento inicial que eu falei. Mas espera aí, se eu sofro lá escândalo, tem escândalo coletivo, eu consigo responder. Mas eu saio do ministério e eu não questiono o Novo Testamento, ia continuar a situação. Poderia levar 500 anos para receber. Eu digo 500 anos em termos de muito tempo, mas poderia levar 500 anos para eu receber o argumento dos mandamentos. Então não estou vendo vitória de vocês, uma vez que vocês não têm o controle de quando eu receberia os argumentos. Eu poderia receber o escândalo lá e não questionar o Novo Testamento, dentro ou saindo do ministério, dentro ou fora do ministério. Eu poderia não questionar, ou questionar e receber depois. E como eu falei, se é entendido que a permanência no ministério é pecado, e essa interpretação ela é plausível, eu eventualmente não receberia. Tanto que enquanto eu estive em igreja eu não recebi. E quando eu recebi não acreditei. Então não é por aí, não é isso na verdade, né? Apenas para fazer essa comparação e dizer que não há garantia porque não há data fixa. E se eventualmente houvesse escândalo e eu sair, mesmo na hipótese já que eu saísse no começo, né? Que eu saísse antes, que aconteceu de uma outra forma porque eu não teria o comportamento ali totalizante do Novo Testamento. Mas mesmo que eu tivesse o comportamento totalizante do Novo Testamento e eu respondesse às pessoas, eu sairia pelo escândalo coletivo, pelo escândalo dos outros, que eventualmente eu não necessariamente estaria conseguindo conter. Nessa possibilidade, não se sabe quando eu vou receber o argumento dos mandamentos. Você não sabe disso. Qual é a data? Você vai questionar agora o Novo Testamento. Não é uma garantia, não é certeza disso.
Não há certeza que eu vou receber o argumento dos mandamentos aqui. Eu falei que era uma possibilidade apenas. Então vocês estão super interpretando coisas aqui, colocando palavras e pensamentos onde não há garantia e não há certeza do que vai acontecer. Então fica esse complemento do canal. Vai.